BR+, foco no lado positivo do Brasil, continua divulgando notícias sobre a cultura brasileira e língua portuguesa pelo mundo. E com o canal Papagaio Fala, ramo do projeto Papagaios pelo Mundo, uma iniciativa em prol do português como língua de herança, oferece um espaço para que crianças e adolescentes imigrantes ou descendentes de imigrantes pratiquem a língua portuguesa. Oi, eu sou a Luísa e hoje a Clara e eu estamos trazendo notícias e apresentando um bate-papo com um convidado que sabe muito sobre música brasileira. Nossa entrevista é com o jornalista e produtor musical Felipe Tadeu. Olá, bem-vindo ao Papagaio Fala. Felipe, você está à frente do programa Radar Brasil na Rádio Darmstadt há 20 anos. O Radar Brasil é um programa bilíngue português-alemão que vai ao ar toda última quinta-feira do mês, das 18 às 19 horas, mostrando o melhor da música brasileira. Como surgiu essa ideia e quem são seus parceiros? Bom, essa ideia surgiu já na época que eu estudava na faculdade. Quando eu fazia faculdade de jornalismo lá no Rio de Janeiro, na faixa, logo que comecei a cursar, a estudar, eu me interessei logo por rádio. Por uma questão óbvia, porque eu sou completamente louco por música e ainda que eu gostasse muito de escrever, eu já tinha assim, um link muito forte com o áudio, porque eu escutei muito rádio na minha infância, na minha adolescência. O rádio era um veículo muito presente. Eu diria até que eu escutei muito mais rádio do que vi televisão. E foi assim, foi já na época da faculdade. Eu cheguei a ter 2 programas de música na faculdade, que eram transmitidos na hora da pausa, na hora do recreio das aulas, no pátio. Um programa era Acorde Música Instrumental, era o nome do primeiro programa, que era só sobre música instrumental, mas música do mundo inteiro, não só música brasileira. E depois o outro programa que eu fiz também foi um chamado Néctar dos Deuses, que também era mas aí também com música internacional, não só música brasileira. Quando eu vim para a Alemanha, eu pensei em continuar com isso, Mas eu sabia que era um mercado meio difícil, Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar alemão, mesmo não sabia nada. Eu não sabia nem que o país se chamava Deutschland, em alemão. Eu só vim descobrir isso aqui. E obviamente, assim que surgiu uma rádio livre aqui na minha cidade, na Rádio Darmstadt, que é a primeira rádio livre, primeira Bürger Rádio que tem aqui no Hessen, no estado do Hessen, eu logo no começo já me ofereci para trabalhar com eles, E já tinha umas ideias na cabeça e pronto, deu certo, Eu fiz um programa inicial. O programa teve uma boa receptividade, e aí eu perguntei, será que vocês não têm interesse de ter um programa só de música brasileira? Aí eu fiz um programa, já naquela época, chamado Radar Brasil, mas só que ele não tinha vida independente, ele era dentro de um outro programa, ele era como se fosse uma janela dentro do programa chamado Radar Latino, que agrupavam outros, eu ficava com tinha meia hora de programação desse Radar Latino 2 vezes por mês. E foi assim, foi assim que começou. E hoje eu faço esse programa já há 20 anos e várias pessoas já passaram pela equipe do Radar Brasil. Eu sou, assim, a âncora, O cara que criou o conceito, o cara que é a locomotiva do projeto. E hoje eu estou trabalhando com 2 pessoas que já estão me acompanhando há algum tempo, que é a Ana Cláudia Krause, que também é do Rio de Janeiro, Porque eu sou do Rio de Janeiro, mas ela vem de Niterói, e a Paula, que se chamava Paula Dassi, agora está com outro nome, Mas são pessoas assim que já estão me acompanhando há algum tempo, Vamos dizer assim, há alguns anos. Você também é responsável pela criação dos encontros com palestras sobre música brasileira, o Audições Comentadas. Como e quando surgiu isso? E qual é o formato desse programa?
Bom, eu era uma pessoa que, quando eu estava na escola, já assim, quando eu era mais novo, né, jovem, adolescente, eu admirava muito, eu ficava muito apaixonado pelos professores, sabe? Assim, no caso, a paixão, eu achava uma profissão muito apaixonante. Eu gostava das pessoas que sabiam se comunicar, assim, que tinham coragem de se pronunciar perante público e tudo. Então, sempre fui assim, sempre tive muito apreço por essa atividade da oratória. Então, quando eu vim para a Alemanha, eu sabia que eu tinha um papel, que eu teria um papel a cumprir aqui. Porque eu sempre me interessei muito por música e especificamente por música brasileira. E eu falei, bom, não deve ter muitas pessoas, não deve haver muitos jornalistas brasileiros ou que conheçam tão bem a música brasileira trabalhando aqui na Alemanha. Então, para mim, foi uma coisa óbvia, né, descobrir isso. Falei assim, procure o espaço, porque o espaço está aí. Você só tem que encontrar os canais abertos para isso, né? Então, logo no começo, eu acho que eu tinha 3 anos de Alemanha, 4 anos de Alemanha, eu já comecei a fazer palestra. Com Michel Kegler, que é hoje um tradutor da língua portuguesa dos mais, digamos assim, mais reconhecidos, né? E é uma pessoa que começou junto praticamente comigo. Nós começamos juntos, nós fizemos, segundo o livro que ele traduziu, foi o meu livro de poesia, e é uma pessoa que já naquela época já fazia palestras comigo. Eu fiz palestras sobre tropicalismo, sobre música de protesto no Brasil. Então, é uma outra atividade, quer dizer, no fundo é um jornalista de música, mas trabalhando em diversas frentes, né? Quer dizer, tem um ciclo de palestras que eu faço, que, por exemplo, o mais famoso foi uma série que eu fiz muito bacana, de 2010 a 2013 no Consulado Brasileiro de Frankfurt, onde nós fizemos 19 palestras, de Adoniran Barbosa até Egberto Gismonti, passando por aquelas pessoas que eu considero assim, mais significantes da música do Brasil, né? E é isso que eu faço até hoje e vou fazer sempre, porque eu gosto. Eu acho que se eu tivesse ficado no Brasil, eu estaria dando aula, assim. Eu tenho muita paixão realmente pela profissão e acho que há necessidade disso. Há necessidade de haver um trabalho nesse aspecto de formação de público, até porque a história da música brasileira é muito bonita. Você tem preferência por algum gênero musical específico? Eu tenho preferência, sim. Por exemplo, pela idade que eu tenho, eu cresci escutando música brasileira e escutando rock. Eu adoro rock. Eu não gosto mais de samba do que de rock. Eu gosto tanto do Jimi Hendrix quanto do Cartola. E graças a Deus que foi assim. E conforme eu fui vivendo, né, fui crescendo, etc. Então, eu fui abrindo essas portas. Por exemplo, através do Milton Nascimento, por exemplo, que é o cara assim, que eu mais cultuo no Brasil, né? Para mim é a pessoa que mais me emociona e mais me emocionou desde sempre. Foi através do Milton que eu comecei a me interessar pelo jazz. Quer dizer, outras pessoas vão pelo caminho da bossa nova, eu não. Eu cheguei ao jazz através do Milton Nascimento. Então a gente vai criando estruturas e a verdade é que eu procuro escancarar ao máximo a porta e a janela para que entrem outras coisas. Então eu gosto da boa música, né? Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente estar aberto, né, para as coisas todas, para o rap, para o reggae, para o jazz, para o blues. Eu sou apaixonado por blues também. Então quer dizer, eu acho que é isso. Mas eu tenho um carinho especial pela música brasileira e os brasileiros têm que ocupar os espaços no mundo, né? Então, se nós não tivermos consciência da importância e da necessidade suprema da gente mostrar o lado do Brasil que pensa, o Brasil é um país que pensa, o Brasil é um país que produz pensamento, produz inteligência e muito característica, muito específica. Mas eu acho que os brasileiros têm que ocupar esses espaços para o Brasil começar a aparecer, porque não aparece, né? É um país que não tem relevância internacional quase, e é uma pena isso, né? É um desperdício. Na sua opinião, quais são os novos talentos da música brasileira da atualidade? Tem muita gente boa fazendo música, né? Eu não sou uma pessoa cética, não. Eu acho que a grande música continua sendo produzida. Tem alguns nomes que me saltam mais assim aos olhos e aos ouvidos, né? Melhor dizendo, né? Que são pessoas que apareceram assim nas últimas 2 décadas, que eu considero novos, digamos assim, mas não são tão novos, né? Não começaram a fazer um trabalho ontem ou anteontem. Mas o novo também precisa de um tempo para se consolidar. Quer dizer, eu acho que a gente não deve fazer uma análise tão afoita
com relação ao que é novidade e ao que não é. Mas nomes assim que me chamaram muita atenção ultimamente foram pessoas como o Criolo, a Cel, a cantora Cel, o Lirinha, que vem de um grupo que também eu achava interessante, que era o Cordel do Fogo Encantado. Tem o Marcelo Camelo, que era do grupo Los Hermanos, que tem um trabalho solo que eu acho muito interessante, que é um cara que envereda por uma sonoridade muito, muito curiosa, que é uma pessoa que me chama muita atenção. Tem o Diogo Nogueira, que é um cantor de samba, que é filho do grande João Nogueira, que já partiu, né? E que é um cara também que eu considero. Tem um outro cantor de samba também que vive no Rio de Janeiro, chamado Moisés Marques, que eu descobri não faz muito tempo, pela internet, pelo YouTube. Ou seja, tem muita gente boa fazendo música. Muito obrigada pela sua participação, Felipe. Curupaco para você. Muito obrigado também pela oportunidade. Hora de notícia. BR mais foco no lado positivo do Brasil. Fique por dentro. Aconteceu de 11 a 14 de outubro a maior feira internacional do livro, a Buchmesse, em Frankfurt. Segundo o panorama literário da CBL, o Brasil foi representado por 32 editoras, teve um espaço dedicado à exposição Brazil Innovation, além de um stand coletivo apresentando todos os vencedores do Prêmio Jabuti. Você sabia? Dia 26 de outubro foi o Dia Europeu das Línguas. Dia 31 de outubro é o Dia do Saci Pererê. Iniciativas do português como língua de herança celebram a data durante esse mês com leituras e atividades ligadas a esse conhecido personagem do folclore brasileiro. Encerramos o programa com o nosso rap. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo Papagaio Fala. Curupaco! 1, 2, 3, 4. Papagaios pelo mundo, a língua de herança, que profundo. Por isso falamos juntos português. Ela, ele, eu e vocês. Fale, papagaio, repórter dão notícia em português. Mas também falam outras línguas, como alemão, espanhol e inglês. Escreva, papagaio, mais rápido do que um raio. Vamos escrever histórias com amor pra guardar na memória. Papagaios pelo mundo, a língua de herança, que profundo. Por isso falamos juntos português.